Fala galera, meu nome é Rodrigo Caprioli. Nesse canal eu falo um pouco sobre direito penal, processo penal, e hoje nós vamos falar sobre a teoria da cegueira deliberada. A teoria da cegueira deliberada, ela está dentro de um contexto de teorias de justificação. Estas teorias elas são utilizadas tanto para condenar quanto para inocentar o acusado. Com relação à teoria da cegueira deliberada, manifesta-se quando o agente finge não saber de uma situação ilícita, esperando com isso obter algum resultado. Desta forma, ele assume o risco de que ocorra o delito. Em outras palavras, é dizer o seguinte: vou fazer vista grossa, não vou dar a devida atenção à situação, afinal de contas, desde que eu tenha algum lucro com isso, não está errado. Lê do engano. Sabe por quê? Quando você faz algo do tipo, você está trazendo um breve benefício a si mesmo, mas trazendo grande prejuízo à sociedade. Então, se você mora aqui, já deve ter ouvido falar aquela velha expressão, né? Que o brasileiro sempre dá um jeitinho. É hora de mudar este conceito. Mas afinal de contas, em nosso ordenamento jurídico, onde se encaixa a teoria da cegueira deliberada? Sem dúvida alguma, o melhor exemplo são os crimes de lavagem de dinheiro. Vamos à lei. A Lei 9.613 de 1998 define os crimes de lavagem de dinheiro. O autor do crime de lavagem de dinheiro é identificado dentro das condutas de, artigo 1º, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente da infração penal. Então, a pessoa que cometer qualquer destas condutas aqui descritas estará cometendo o crime de lavagem de dinheiro, na modalidade autoria. De outro lado, temos ainda a continuidade. Perceba, na lei de lavagem de capitais, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º, incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes da infração penal, os converte em ativos lícitos. Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere, ou ainda importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Estas são condutas que podem ser realizadas por uma segunda pessoa, não necessariamente por aquela pessoa que deu origem ao crime de lavagem de dinheiro. Sigamos na leitura. De acordo ainda com o parágrafo 2º, incorre ainda na mesma pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, e ainda participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei. Perceba que, neste ponto da lei, quando ela fala em tendo conhecimento, aqui estamos tratando tanto de dolo quanto de dolo eventual, de acordo com doutrina e jurisprudência. Ok, Rodrigo, mas lê até papagaio anda lendo hoje em dia, né? Então vamos lá. Tomando, por exemplo, o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9.613, perceba, aqui está concentrado a discussão atual a respeito do recebimento dos honorários advocatícios, principalmente aqueles que atuam em grandes operações. Perceba que
a discussão está centrada no fato de que o dinheiro que é utilizado para o pagamento dos advogados, ele pode ter uma origem na prática delituosa. E aí, estaria correto o recebimento deste valor? Esta é a discussão. E para que haja uma punição, a gente sabe que temos que, em primeiro lugar, atender o princípio da legalidade, né? Também a sua anterioridade. Então, primeiro a lei, depois a punição. Neste ponto aqui, não se extrai com certeza a possibilidade de punição. Mas aí a gente entra no critério chamado de interpretação do julgador, o que é muito perigoso. De toda forma, uma saída para aquelas pessoas que se veem envoltas em um processo onde está se tentando aplicar contra ela a teoria da cegueira deliberada é trabalhar, em última análise, com a aplicação do artigo 29 do Código Penal. Vamos a ele? Perceba, aqui estamos falando do título 4 do concurso de pessoas. Artigo 29, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, aqui está o ponto que pode ser batido em matéria de defesa. Ok? A teoria da cegueira deliberada também é conhecida por um outro nome. Teoria da avestruz. Por que este nome? Porque representa a pessoa que, assim como a avestruz, prefere enfiar a cabeça num buraco para não ver o que acontece à sua volta. No que diz respeito aos crimes de lavagem de dinheiro, o grande nome do assunto é o professor André Calegari. Vejamos o que ele diz a respeito da teoria da cegueira deliberada. De acordo com o professor, quando uma pessoa ocupa determinados cargos em órgãos diretivos que pressupõem dever de informação, o direito de alegar desconhecimento não poderia ser usado em seu favor. Perceba que ele diz o seguinte: aqueles que são diretores, administradores, executivos, por exemplo, de grandes nacionais, não podem alegar desconhecimento de determinadas situações que ocorrem dentro da empresa, dentro da instituição, dentro daquele organismo. Alegando isto, uma vez que aquela situação deveria ser de seu conhecimento, por muitas vezes ele está se utilizando da teoria da cegueira deliberada. Segundo o criminalista, em cortes europeias e norte-americanas, a tese é amplamente aceita. Então perceba, tanto em cortes europeias quanto em norte-americanas, a tese que aqui é sustentada, ela é muito mais aceita do que no Brasil. Queria dizer o seguinte, no Brasil, seria o equivalente ao que se considera como dolo eventual, ou seja, ao se relegar a necessidade de informações relativas à responsabilidade do cargo, se estaria assumindo o risco de praticar um delito. Então, perceba, em virtude da existência da figura do dolo eventual, uma vez que aquele diretor e administrador abriu mão, de certa forma, de tomar conhecimento de todas as situações que estão no seu envolto, ele assume para si o risco de praticar o delito. De acordo com o doutrinador, na prática, a tese afirma que quem não se informa propositadamente assume o risco pelo resultado depois produzido. Em uma empresa, se alguém assume o risco de determinado capital possui
origem ilícita ou está sendo utilizado para corromper determinados órgãos públicos e não se manifesta ou se não informa, a fim de evitar a prática criminosa, automaticamente está assumindo o mesmo risco de ser responsabilizado por isso. Calegari elucida, entretanto, que não basta para tal caracterização a escolha deliberada do agente em permanecer ignorante a respeito dos fatos. Quando possível, entre aspas, deveria estar acompanhada de atos deliberadamente voltados à manutenção da ignorância. O que ele quer dizer é o seguinte: não basta que o agente permaneça na ignorância, mas sim que fosse de sua alçada tomar conhecimento da atividade, de alguma forma aquele conhecimento deveria ter chegado até o seu conhecimento, e ele praticamente faz um esforço para não saber do que está acontecendo. E aí aquela coisa que a gente falou lá no início, mesmo quando sabe, finge não saber. Por isso, a relação com a avestruz, que enfia a cabeça no buraco para não tomar conhecimento do que ocorre à sua volta. Em complemento, podemos citar que Bélgica, Alemanha, Suécia e Espanha fazem uso da punição nos crimes de lavagem de dinheiro na modalidade culposa. Itália e França, assim como no Brasil, adotam apenas a modalidade de dolo genérico. Dentro deste, inclui-se aí o dolo e o dolo eventual. De todo modo, a melhor alternativa para que você não se veja envolto em uma teoria da cegueira deliberada seria comunhão com Deus. Evite qualquer tipo de possibilidade com envolvimento no ilícito. Ou, do contrário, essa alternativa aqui. Tá certo? Então a gente fica por aqui. Fala, abençoado. Gostou do vídeo? Curtiu o conteúdo? Dá um curtir aí, dá um like aí. Quer receber mais conteúdo dentro do direito penal e processo penal? Se inscreve no canal e marca aí o sininho para não perder os próximos vídeos, tá certo? Um grande abraço.